Olá, galerinha do quinto ano, boa tarde. Vamos para a nossa revisão de história, tá? Vocês vão fazer a provinha de história e a tia Paty vai fazer uma pequena revisão com vocês para revisar os conteúdos que nós trabalhamos aí em vídeo aula, ok? O primeiro conteúdo que a tia Paty vai revisar aí, vai falar com vocês agora são sobre os povos monges, né? Nós estudamos e falamos um pouquinho sobre os monges. Aí é o mapa que mostra a região do continente asiático que fica entre a China e o Vietnã, que é onde vivem os monges, né? Lembrando que monges tem o H, e o H fica mudo aí nessa palavra, tá? Por isso que a gente lê monges, tá? Os monges, eles moram aí nesse continente asiático, entre a China e o Vietnã, há mais de 300 anos, né? E entre esse tempo que eles vivem lá, eles mantêm as suas culturas, as suas tradições. Por isso que o povo monges é chamado de grupo étnico. Por quê? Porque é uma cultura parecida, né? Uma cultura igual, tá? A maioria desses povos, eles são camponeses e cultivam arroz. Cultivam outras coisas também, mas o que mais se destaca é o arroz, tá certo? Aí é esse mapa que mostra onde os monges se localizam, ok? Os monges, eles moram em casas que são espalhadas pelos vilarejos nas montanhas, tá? E essas casas, elas são construídas por madeira ou bambu, que é muito típico naquela região, certo? E essas casas só têm apenas 2 cômodos, são casas pequenas, menores do que as nossas, né? E essas casas não têm luxo nenhum, né? São casas, assim, bem simples, a maioria não tem eletricidade, tá? Não tem conforto como as nossas casas, eram casas bem simples, mas eles viviam muito bem nessa região, tá? E eram casas nas montanhas, os vilarejos são em montanhas. E uma coisa bem interessante que eu coloquei para vocês agora é que tem uma cidade lá nessa região, que é uma cidade muito movimentada dos monges e que tem um nome bem interessante. Eu coloquei esse nome aí para vocês, ó, tem o nome Sapa. Olha que diferente, né? Pois é uma cidade, né, dos monges, que tem esse nome, né? E lá, ó, para você ver, ó, aí tá mostrando para vocês como são construídas as casas em montanhas. Olha algumas casas ali, ó, tá vendo no cantinho do vídeo? Tá mostrando ali para vocês essas casas, tá? Então, são casas construídas aí entre as montanhas, certo? Entre essas casas tem também os mercados. Tem um mercado principal lá, que tem até um mercado que se chama Backyard, onde as pessoas vendem os seus produtos, as roupas, os animais, e eles se encontram ali para comercializar, tá? Para vender os seus produtos. Vende animais, vende roupas, vende tecidos, né? Vende de tudo um pouco nesse comércio que é chamado de mercado lá nesse local, correto? Essas aí são as vestes dos monges, né? Os vestimentos dos monges eram vestimentos diferentes, tá? Pois eram separados por grupos, cada grupo tinha a sua cor diferente. Nós tínhamos os monges blacks, né? Que eles costumam usar a roupa com a cor azul escuro. Por que esse azul escuro? Porque lá na região deles tem uma planta e essa planta, eles tiram a tinta dessa planta. E a tinta que sai dessa planta, ela tem a cor azul escura. Por isso que nós temos esse grupo chamado de Black, tá? E nós temos o grupo Flower, que usam roupas com cores bem diferentes, bem coloridas. Olha só, esse grupo mesmo é o grupo Flower. Porque eles usam o vermelho, o azul, o amarelo, o verde, são roupas coloridas, né? Roupas de várias cores.
Tem outros grupos também, mas o que mais se destaca são esses dois grupos, o grupo Black, que é o grupo azul, né, que é feito da tinta de uma planta, e esse outro grupo, que é o grupo com cores coloridas, correto? Nós vamos falar agora sobre o casamento dos monks. Como era esse casamento, Tia Paty? O casamento era feito de acordo com as famílias que faziam esse casamento. E esse casamento era feito de famílias, clãs diferentes. O que eram os clãs? Eram as famílias com ancestrais comuns. Mas para casar, teriam que ser famílias com esses clãs diferentes, ou seja, ancestrais diferentes. E aí a família do rapaz, né, do noivo, o que ele fazia? Ele ia fazer uma visita à família da moça, que ele era noivo, né? E esse rapaz levava um presente para essa moça, um presente para sua noiva. Essa noiva desse rapaz, ela era convidada para passar alguns dias na casa dele. E lá, quando essa moça chegava lá, no caso a noiva, né, chegava lá, eles iam começar a se conhecer, a fazer amizade, saber um pouquinho um do outro, né, conversavam bastante, para depois eles marcarem, né, o casamento, né, depois eles marcavam o casamento deles, e aí o casamento o casamento era feito pelas famílias, e aí o que acontecia? O noivo, ele pagava um dote pela noiva, né? O dote era um dinheiro ou um presente valioso, né? Quando eles casavam, a moça começava, a mulher, na noiva, começava a fazer parte do clã do esposo, né? E quando acontecesse algo com o esposo, vamos dizer que se o esposo falecesse, morresse, aí a mulher, e se eles tivessem filhos, os filhos ficariam com a família do esposo. A família do esposo é que era responsável para cuidar deles, tá? Porque eles agora faziam parte de um clã só, né? De uma família de ancestrais só. Então, a família do rapaz cuidava dessas moças, dessa moça, que era a noiva, e dos filhos, se eles tivessem filhos também, tá certo? Outra novidade também, outra coisa também que é bem interessante, é que nessa região, né, também na região dos Monges, também a gente encontra também vários turistas, né, porque esses turistas gostam de visitar as montanhas, aquelas montanhas que eu mostrei para vocês nesse instante. Então, assim, os monges, eles acabam conhecendo outras línguas e acabam também dividindo a sua cultura, né? Porque acaba conhecendo outras línguas, outros costumes, e aí acaba o quê? Misturando um pouco a sua cultura. Outra coisa que se destacava também no monges, nos monges lá, na sua região, era o plantio de arroz, né? Era muito comum o plantio de arroz naquela região. Eu volto a falar, não era a única, não era o único cultivo, não era a única produção que eles tinham, mas era a que mais se destacava, tá? E naquela época, os camponeses, né, os monges, que a maioria eram os camponeses, eles não usavam equipamentos nenhum adequados para plantar esses arroz, né, e fazer a colheita. Era uma forma manual que eles tinham, bem diferente do que é hoje em dia, né? Hoje em dia, qual é a diferença? Hoje em dia, o arroz, ele é retirado, ele vai para a indústria, ele é preparado, e não. Lá eles mesmos plantavam da forma deles, né, usando os instrumentos deles, e eles mesmos recolhiam esse arroz e preparavam esse arroz manualmente, tá? E a maioria das comidas típicas daquela região eram tradicionais do arroz, era o arroz que se dedicava, tá? Então, esse é um pequeno resumo dos monges, tá? Era o que mais se destaca, as principais coisas que vocês precisam saber sobre os monges, correto? Nós vamos falar agora sobre os Himalaias, né? E aí eu coloquei assim, o que significa a palavra Himalaia, que Tia Paty até falou com vocês, né? Himalaia, ela tem uma origem de palavra antiga, que significa morada das neves, tá? Então, o Himalaia é uma cordilheira muito alta,
bem alta mesmo, e ela se localiza no continente asiático também, entre o Paquistão, a Índia, a China, o Nepal e o Butão. Então, assim, é uma região da Ásia, asiático também, tá? Mas fica entre a China e a Índia, já é outro território, diferentes dos monges, certo? E lá, no Himalaia, né, tem é onde é considerada a maior cadeia de montanhas do mundo, tá? Então, assim, é o local maior, mais alto do mundo de montanhas, tá? E tem um pico mais elevado também nesse local, que é um pico que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a foto. Então, assim, é uma região fria, é uma região muito alta, né? De picos bem altos, né? De montanhas, cadeias de montanhas, várias montanhas bem altas, é lá no Himalaia. Então, imagine como é a vida lá no Himalaia, nessa região fria, nessa região de montanhas, né? Bem diferente do que a gente costuma ver, né? Lá no Himalaia se destaca o ponto Everest, o Monte Everest, é o monte mais alto que se destaca lá na região dos Himalaias, tá? Que é o ponto Everest, tá? Para os montanhistas, escalar essa montanha, o Everest, é considerado o maior de todos os desafios, pois lá é difícil as condições climáticas, né? E representa também enormes riscos de acidente nesse local, por ser um local alto, um local muito frio, ele é difícil de escalá-lo. Observe aí com atenção essa foto, presta atenção. Imagine você escalar essas montanhas para chegar até o Pico Everest, né? Que é o pico mais alto que se tem, que é o pico que fica bem alto e que é de difícil acesso, né, para eles. Aí grande parte da cordilheira, né, desse grupo do Himalaia, eles se encontram no Nepal, tá? Onde o Nepal é o lugar onde tem mais ou menos 24 milhões de habitantes. E a maior parte desses habitantes do Nepal vivem em regiões rurais, cultivando trigo, cevada e arroz, e dentre outros produtos agrícolas também, né? As comunidades que vivem no Nepal, próximo ao Pico Everest, são Sherpas, tá? Eles vivem ali a 3.962 metros de altitude no Vale Kimbu. Pensa aí, ó, a altitude que eles vivem, né? E suas atividades principais giram em torno da agricultura, que inclui o cultivo de trigo, cevada e batata nas encostas das montanhas. Pensa aí, né? Essas são as imagens da comunidade Sherpa, né? E aí, pensa viver, né? Essa imagem aí até demonstra um pouco do frio. Pensa em viver entre montanhas, né? O gelo que não é, a friagem que não é, né? E tentar produzir esses produtos agrícolas lá também é bem difícil, né? É uma região bastante interessante. Eles têm uma espécie bovina, né? Doméstica, que se chama iaque. É esse daí, olha. Olha, presta atenção aí. Essa espécie bovina, esse iaque, ele tem a função de puxar cargas pesadas, né? De qual também são aproveitadas a carne e o leite também desse animal. Por que as cargas pesadas? Pensa aí, se eles moram em montanhas. Pensa aí, uma casa longe da outra, né? E carregar essas coisas que são comercializadas, cultivadas, aí, os produtos agrícolas, essas pessoas escalando montanhas. Então, por isso que tem essa espécie bovina aí, que ela é bem doméstica entre eles. E aí, essa espécie é que ajuda eles a transportar essas coisas, né? Os Sherpas, eles têm esse animal para ajudar eles no transporte das cargas. Nós temos também a sociedade do Nepal, né? Que assim como na Índia, persiste um antigo sistema de divisão social baseado em castas, né? Cada casta define uma origem, uma função de seus integrantes, em exerção na sociedade. É um sistema muito antigo que surgiu mais de 2.000 anos atrás, baseado na crença, né, do hindu,
e na religião de grande parte da população indígena e Nepal também, tá? Então, assim, lá no Nepal, as comunidades rurais eram divididas, né? Cada comunidade tinha a sua divisão baseada nas castas, tá? Então, assim, essa divisão baseada nas castas era como? Era a divisão dos brahmanes, que é a classe intelectual e sacerdotal, os kshatriyas, que eram os guerreiros e os governantes, os vaixás, que eram os agricultores, os pastores e os comerciantes. E nós temos os sudras e os dalits, que eram os servos, os camponeses, os artesãos aí, mais propriamente dito, né? Então, nós vamos falar um pouquinho aí sobre os dalits, tá? Olha aí uma imagem dos dalits. Quem eram esses dalits, né? Os dalits lá no Nepal, eles eram uma sociedade bem pobre, né? E eles não possuíam terras. Eles viviam menos que as castas dominantes, as outras castas. Eles viviam bem menos. As outras castas viviam bem, né? Porque eles tinham mais condições, mas os Dalits não, né? Eles viviam bem menos. E pouco entre eles frequentavam a escola, né? Eles não tinham acesso à escola, não tinham acesso aos locais livres, né? Locais de culto também. Os Dalits eram meio que rejeitados, né? Eles não poderiam tocar na água, né? Eram como se fosse assim, hoje em dia, comparando com o nosso país, a classe mais pobre, mais carente da sociedade, né? Que as pessoas até têm aquela discriminação. Assim era os Dalits naquela época. Eles eram discriminados, as pessoas não encostavam perto de Dalits, não bebiam a mesma água, eles não podiam tocar na água. Então eram como se fossem pessoas impuras naquela época, né? Então, é um resumo aí, mais ou menos, desses povos que vivem nas montanhas. Esse é o nosso resumo da nossa prova de história. Então, leia a página 74 até a página 82, faça a leitura novamente e faça a sua prova e tenha uma boa sorte.